Dimensional Sovereign, capítulo 34. 35. A Senda do Soberano, partes 1 e 2. Ao meio-dia do dia seguinte. Em uma cama grande e luxuosa. Um homem e duas mulheres estavam dormindo. Todos nus. O quarto estava repleto de garrafas e roupas íntimas. Era fácil adivinhar o que aconteceu ali na noite anterior. 1. O homem abriu os olhos. Ele era um homem bonito na casa dos 30. Arg! Minha cabeça dói. Eu bebi demais ontem. Ele se levantou e cambaleou para jogar uma água no rosto. Splash! A água fria aliviou seu mal-estar. Ao mesmo tempo, o quarto bagunçado chamou sua atenção. As duas mulheres ainda estavam dormindo. Ele foi até lá e as acordou. Você já está de pé? Quero dormir. Esta cama é muito macia. O homem colocou um cigarro na boca e exclamou. Acordem e vão embora. Oi? Gatinho. O que foi que você disse? Calem a boca e vazem. Vocês não ouviram os boatos sobre mim? Eu não sou um cara bonzinho. As mulheres estavam furiosas. O homem da noite passada parecia completamente diferente da pessoa na frente delas agora. Claro. As meninas não vieram com ele por causa da bondade. Elas vieram porque ele pagou 1 milhão para cada. Porra! Eu só dou azar. As mulheres resmungaram quando se vestiram para sair. O homem não mostrou nenhuma preocupação enquanto ele fumava um cigarro no sofá em sua sala de estar. Depois de um tempo, ele se levantou e olhou pela janela. Era meio-dia. E as ruas estavam lotadas de gente. Eram trabalhadores que corriam atrás de um lugar para almoçar. Mas os olhos do homem estavam nos edifícios daquele local. Não no povo. O motivo era sua mais nova missão. Missão 5. Investigue o bairro para encontrar um soberano próximo e hostil. Recompensa. Experiência. 1000 nodes. Isso mesmo. Ele era Jung Canyon. Um soberano no mundo de Vanmon. Achei que essa história de sonho e realidade eram ridículos a princípio. Mas me tornei soberano num lugar chamado Vanmon. Havia um sorriso significativo no rosto de Jung Canyon. Ele parecia um atleta e tinha músculos definidos. Ah! Esses músculos! Eu nem tive que me exercitar para conseguir músculos. Um corpo perfeito e musculoso que as pessoas comuns achariam difícil de obter. Mesmo seu condicionamento melhorou. Isso tudo foi devido ao poder de Vanmon. Depois de concluir a primeira missão e reunir 100 de mana, ele passou pelo processo de reconstrução da carne. A segunda missão exigiu a construção de um quartel. A recompensa para isso foi 500 nodes e conhecimento superficial sobre goblins e orcs. Graças ao quartel, ele podia invocar goblins e orcs. Eram monstros nojentos que normalmente só apareciam em livros de fantasia. Ele honestamente achou tão repugnante que nem queria olhar para eles. No entanto, tropas fortes tornariam o soberano mais poderoso. Então, ele tinha 2 quartéis e ele os aprimorou para o estágio 3. No estágio 3 os quartéis acomodariam 30 monstros cada. Era também a terceira missão. O problema era o custo para invocar os monstros. Felizmente,
Isso poderia ser pago com suas receitas. Toda vez que ele entrava em Valmont, ele recebia 1,000 nodes como rendimentos por seus territórios. Graças a isso, Young Canyon conseguiu convocar 30 goblins e orcs em cada quartel. Essa foi a missão 4. Ele recebeu o título de Soberano Herodes como recompensa. Um soberano com um total de 60 criaturas. Ele também recebeu o Anel da Serpe Pum, que tornava o usuário imune ao medo e à confusão. Anel da Serpe. Classificação: único. Uma prova de que você é um soberano em Valmont. Força mais 5 quando usado. Imune ao medo e à confusão quando usado. Título de soberano: Herodes. Seu poder aumentou tremendamente graças ao poder do anel. Além disso, seu nível subiu. Ele nunca tinha entrado em combate, mas ainda assim estava no nível 6. Ele não tinha intenção de lutar diretamente com monstros no futuro. Afinal, não havia nenhuma razão para arriscar a vida em batalhas quando ele poderia apenas elevar seu nível através das missões. Ele deixaria a luta para os seus subordinados. Um soberano tinha o privilégio de dar ordens. Ele estava pensando justamente sobre isso. Desta vez, vou acrescentar mais um quartel depois de entrar em Valmont. Eu não tenho certeza de quão forte o outro soberano na área é. Mas com minhas forças será fácil acabar com ele. Muaa! Só usando o dinheiro da renda ele já alcançaria o objetivo. Vitória total. Assim que ele encontrasse a localização do soberano hostil, suas tropas fariam um arrastão pelo local em questão de minutos. Então ele tinha que fazer um plano. Um homem com uma capa preta apareceu na frente dele. O homem se ajoelhou e clamou: Você deseja me ver? Meu senhor? Young Canyon olhou para ele e perguntou: Colt, você sabe onde está o soberano hostil? Colt conseguia andar tanto na realidade quanto em Valmont. Ele era um fantasma intermediário que imediatamente jurou sua lealdade depois que Young Canyon se tornou um soberano. Ainda não os encontrei, pois os fantasmas errantes da região não sabem. Procure qualquer edifício que seja um pouco suspeito. Precisamos encontrar essa pessoa primeiro. Sim. Senhor. Colt desapareceu para algum lugar. Naquela noite, Kang Junho retornou de seu estande de meias e encontrou Ayun esperando no quarto 406. Hoje um subordinado de Herodes estava perguntando aos fantasmas sobre você. Herodes começou a agir. Mais cedo ou mais tarde, ele virá atacar. Ele ainda não encontrou este lugar. Como eu disse, eu tenho todos os fantasmas em rédea curta. Kang Junho ficou encantado. Ok. Bom trabalho. Ayun. Eu me saí bem. Certo? Claro. Muito bem. Kang Junho acariciou a cabeça de Ayun. Os olhos de Ayun começaram a brilhar. Então, me compre algo delicioso. Me diga o que você quer. Jajangmyeon. Jampon 2. E porco agridoce. Entendi. O feliz Kang Junho ligou para um restaurante chinês que fazia entregas. Hoje ele iria comer uma deliciosa refeição junto com um fantasma. Ayun tinha feito algo importante para ele. Então valia a pena gastar dinheiro naquilo. Neste mundo,
Os fantasmas eram uma fonte de informação. Todos os daquele bairro eram inferiores a A1. Então a informação pertencia a Kang Junho. Herodes não sabia de nada. Mas Kang Junho sabia sobre ele. Isso por si só criaria uma oportunidade para reverter a situação. Na noite seguinte, Kang Junho assinou um contrato adicional para o quarto 401. Kim Yong-jae, que vivia originalmente no quarto 401, se mudou para um outro quarto. E assim o problema foi resolvido facilmente. Era necessário gastar recursos no quarto 401 para construir um instituto de pesquisa em Valmont. Seus subordinados se tornariam muito mais fortes se ele construísse um instituto de pesquisa. Às 11 da noite. Chegou finalmente a hora de entrar no mundo de Valmont. Kang Junho se deitou na cama e disse a Eun: "Pode ser que eu te invoque hoje. Vou estar esperando. Então, por favor, me cante uma canção de ninar. Boi. 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 Boi da cara." Kang Junho fechou os olhos enquanto ouvia a canção de ninar. Era como se Eun estivesse conjurando um feitiço para fazê-lo dormir, que funcionava quase instantaneamente. A porta para Valmont se abriu. Você entrou no mundo de Valmont. Ele estava em sua base localizada no quarto 406. Ao contrário de alguns dias atrás, havia uma outra pessoa que estava ao lado de Kang Junho. Um jovem com o cabelo azul até a cintura. A pele pálida não tinha como ser de um ser humano. Olhos azuis brilhantes. Parecia que alguém tinha desenhado um círculo em torno de seus olhos. Uma aparência macabra, porém fascinante. Qual era a identidade desse jovem? Era difícil saber quem ele era. Nesse momento, ele viu Kang Junho e fez uma reverência. Keiron deseja uma audiência com o soberano. Keiron? Você é o Keiron. Keiron era um cadáver apodrecido e velho, de cabelos pretos. Porém tinha mudado de tal forma. Ele parecia em ótimo estado para um cara morto. Que? Recuperei meu verdadeiro rosto agora que sou parte de sua família ao invés de um soberano sombrio. Estou feliz por ouvir isso. Então suas habilidades ficaram mais fortes. Keiron coçou a cabeça e respondeu: "Meu poder ainda é de alguém no nível 1. No entanto, meu nível vai subir lentamente no futuro." Lentamente. Sim. A quantidade de experiência que eu recebo em relação ao soberano é pequena. Então minha velocidade de aprimoramento será lenta. Esta é uma regra em Valmont. De acordo com Keiron, os únicos com o direito de subir de nível rapidamente em Valmont eram os soberanos. Então esses caras também podem aumentar o nível deles. Kang Junho apontou para os Ratias que estavam esperando na frente da base. Sim. É claro. Eles se tornarão mais fortes em batalhas. Aumentar seu nível e suas habilidades será muito útil para o senhor. Ele ficou surpreso. Até mesmo os monstros convocados pelo quartel poderiam subir de nível. Os olhos de Keiron brilharam enquanto ele continuava falando. Mas o mais importante é o nível do soberano. Uma das maneiras mais rápidas de ficar mais forte é fazer o nível do próprio soberano subir. Esta é a melhor maneira de sobreviver em Valmont. Kang Junho riu. Keiron não precisava dizer isso a ele. Isso é natural. Por que outra razão haveria soberanos? Exatamente. Senhor. A maioria dos soberanos, especialmente aqueles com muitos recursos no começo, não arriscariam suas vidas lutando contra monstros para subir de nível, pois é perigoso.
Então preferem confiar em subordinados fortes. Seu nível só subirá através das missões. Missões. Eu só recebi missões de combate. Há missões que não envolvem lutar. Keiron sorriu. As missões dadas a cada soberano são diferentes. Em particular, depende do que o soberano quer. É por isso que o senhor só recebeu missões de combate. Então eu teria missões simples se eu quisesse. É claro. Mas essa é uma escolha ridícula. Esses tipos de soberanos nunca duram muito tempo. E muito menos alcançarão a 100ª missão. Eles normalmente têm o pescoço cortado por outros soberanos. 1. Os soberanos devem se banhar no sangue e suor dos monstros. Eles vão se colocar diante da morte. Mas se tornarão assustadoramente fortes com cada sobrevivência. No final, os soberanos que começam com muitos recursos serão pisoteados por outros. É mesmo. Os olhos de Kang Jun estavam ardendo de ansiedade. Keiron sorriu. Portanto, você deve selecionar uma missão difícil. É claro. Eu não estou pedindo que você seja imprudente. Você deve escolher as missões mais difíceis que puder realisticamente realizar. Eu tenho sim a intenção de fazer isso. Kang Jun simplesmente assentiu. Keiron era melhor do que ele pensava. Soberanos nascidos em berços de ouro estariam relutantes em realizar missões perigosas. Ele seria capaz de repelir aqueles soberanos. Então, qual é o melhor lugar para aumentar o meu nível? Devo apenas atacar e ocupar os prédios próximos. Então Keiron tocou uma bola de cristal no quarto 406 e um mapa 3D foi exibido. O mapa 3D mostrava um raio de 100 metros em torno do edifício Daphne. A fim de garantir a sobrevivência dos soberanos. As ameaças iniciais são muito fáceis de superar. Mas os outros edifícios são diferentes. Não é fácil obter conhecimento sobre os monstros. Mas é similar a destruir portas como no edifício Daphne. Os monstros também serão bastante desafiadores. É claro que, em geral, os monstros mais perigosos estão nos prédios mais altos. Prédios altos. Os arranha-céus com dúzias de andares então vão ser extremamente assustadores. Naquele momento, Keiron respondeu com uma expressão agoniada. Não há garantia de que não possa haver um dragão entre eles. Dragão. Existe realmente uma coisa dessas? Demônios. Espíritos malignos. Dragões. Poderia haver monstros ainda piores. Este é o mundo de Valmont. Senhor. Tenho que ter cuidado. Não seria fácil assumir o controle de outro prédio. As missões perigosas eram boas. Mas precisavam corresponder às suas capacidades. Por isso, eu recomendo que você busque conquistar edifícios com no máximo 4 andares no momento. Entendi. Vou manter isso em mente. No entanto, monstros perigosos também podem ser encontrados em casas comuns, em parques ou nas ruas. Você deve estar sempre alerta. Não se preocupe. Eu estarei atento. Todos os dias era uma luta pela sobrevivência. Como ele poderia descuidar? Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Não havia espaço para Kang Jun baixar a guarda. E ele estava empenhado em dar o seu melhor. Então vamos tentar atacar o edifício Sunvan. Sunvan era um prédio de 4 andares. De frente para o edifício Daphne. De acordo com o corretor de imóveis, o preço do edifício Sunvan era 3,7 bilhões. Sim.
Senhor! Como é o Dafen que tem a base de um soberano? É provável que monstros na área venham para saqueá-lo. De forma que algumas tropas devem ser deixadas para trás para a defesa. Eu vou fazer isso. Este era o status atual de suas tropas. Dos Ratians. Havia 2 de infantaria, 3 arqueiros e 3 gigantes, além de 2 ratigers. Ele decidiu deixar 2 arqueiros, 2 gigantes e um ratiger para trás como defesa. Que tal atualizar o quartel para o estágio 2 e construir um instituto de pesquisa no quarto 401 antes de sair? Pensei nisso também. Custou 100 nodes para atualizar o quartel ao estágio 2. Já para construir o instituto de pesquisa no quarto 401 foram gastos 200 nodes. Aprimoramento do quartel para o estágio 2. 1%. Construção do instituto de pesquisa. 1%. Os 300 nodes que ele recebeu da missão 5 já eram. Preciso de muito mais dinheiro para criar mais tropas. Tomar o edifício Sunvan vai te trazer dinheiro e itens. Então. Vamos. Sim. Senhor. Cook. De alguma forma meu coração está batendo forte. É assim que subiremos de nível. Kang Jun e Keiron saíram imediatamente do edifício Dafen e chegaram em frente ao Sunva. Nesse momento, uma nuvem preta encobriu o prédio inteiro. Cu. Eles ouviram sons estranhos e o edifício Sunvan cresceu para um tamanho enorme. O prédio de 4 andares mudou dramaticamente para o que parecia ser um castelo. Ao mesmo tempo, algumas mensagens apareceram. Esta é a área dos gnomos. Os gnomos enviaram um aviso para você e seus subordinados se manterem longe. Gostaria de ignorar o aviso e entrar. Gnomos. Eu não sei o que eles são. Mas eles estão enviando um aviso para não entrar. Os olhos de Kang Junho brilharam de ansiedade enquanto falava com Keiron. Os gnomos são espíritos inferiores da Terra. Eles podem mudar suas características para atacar. Seu poder de combate. Os gnomos inferiores não são tão fortes. Eles são fracos em comparação com os Ratians. No entanto, você deve ficar esperto a partir do grau intermediário, onde eles são do mesmo nível que um Ratiger. Ok. Este é um covil dos gnomos e assim é provável que haja uma mina lá dentro. Uma mina. Materiais preciosos podem ser extraídos, incluindo a essência da terra. Se você tiver sorte, então coisas ainda mais raras podem ser obtidas. Essência da terra. Ele precisava deles para continuar convocando subordinados fortes como os Ratiger. Ok. Eu vou ignorar o aviso. Quebrem essa barreira. Sim. Senhor. Enquanto isso, uma grossa barreira havia se formado na frente do prédio. Barreira do edifício Sunvan. 100%. No entanto, ela foi alvo do poder destrutivo de um Ratiger e 2 Ratians gigantes. Os fortes ataques dos subordinados de Kang Junho castigaram furiosamente a barreira. Bum bum bum. Tim tim tim. Os arqueiros Ratians dispararam com seus arcos sem parar. Barreira do edifício Sunvan. 78%. A durabilidade da barreira rapidamente despencou. Naquele momento, sombras apareceram na frente da barreira. Havia cerca de 10 delas, que em seguida se transformaram em vários animais. Como se atreve a desafiar o nosso bando? Livrem-se dos intrusos. O olhar de Keiron encontrou o de Kang Junho. Ambos concordaram. Eliminem todos eles. Sim. Senhor.
Kang Jun usou instantaneamente uma habilidade. A Aura do Vento. Ao contrário da Aura da Terra. Essa habilidade aumentava sua velocidade de ataque e de movimento. Isso significava que ele teria uma ofensiva mais rápida. Kang Jun avançou rapidamente. Roar! O gnomo que parecia um leão correu para cima dele com a boca aberta. Kang Jun facilmente desviou e usou o taco de madeira maciça. Bam bam! Caem! O taco atingiu o gnomo 2 vezes antes dele morrer. Apesar da aparência externa, seu poder real era baixo. Você ganhou experiência. Você ganhou 2 nodes. O gnomo era tão fraco que não propiciava muita experiência nem dinheiro. No entanto, 2 nodes ainda eram melhores do que nada. Keiron também lidou perfeitamente com os gnomos. Keiron usou suas adagas e também os matou facilmente. Ele mostrou a agilidade característica de um elfo negro. Era como se ele tivesse uma aura do vento passiva. Você ganhou um node. Você ganhou 2 nodes. Essas mensagens apareciam toda vez que Keiron matava um gnomo. A experiência que Keiron conseguiu pertencia em parte a Kang Jun. Kang Jun matou 8 gnomos e Keiron matou 4 deles. Os 12 gnomos foram instantaneamente transformados em pó. Enquanto isso, os Rattigers e Ratianos ainda estavam focados na barreira. A barreira do edifício Sunvan foi destruída. Você obteve um tesouro dos gnomos. Olha só! Um baú de tesouro. Ele adquiriu um baú de tesouro depois que a barreira se rompeu. Kang Jun o abriu e encontrou moedas azuis e um machado dentro. Você ganhou 30 nodes. Você ganhou um machado de ferro fundido. Uhul! Isso é muito bom. A conquista do edifício Sunvan tinha apenas começado e ele já tinha obtido isso. Kang Jun mudou sua arma para o machado de ferro fundido. Uma arma forte é necessária. O machado tinha várias vezes mais poder destrutivo do que um taco de madeira. De forma que ele conseguiria conquistar os quartos mais rapidamente. E foi bem naquele momento que... Missão 6. Conquiste o edifício Sunvan e derrote Rodion. O chefe dos gnomos que vive no terraço. Recompensa. Experiência. 500 nodes e a habilidade Abuso de Alma. Uma missão apareceu. Ela requeria que ele conquistasse o edifício Sunvan. É como Keiron disse. Kang Jun recebeu a missão que desejava. Ele se virou para Keiron e informou ele. É uma missão. Ela disse para eu conquistar o edifício Sunvan e mencionou o chefe gnomo Rodion. Como esperado. Rodion provavelmente é o chefe deste prédio. Eu acho. Kang Jun assentiu. Rodion não era importante. Kang Jun não permitiria que Rodion o impedisse de completar sua missão. Eles entraram no primeiro andar do edifício onde os gnomos esperavam com olhos mortíferos. Entre eles estavam alguns gnomos maiores. Keiron disse com uma expressão nervosa. Os maiores são os intermediários. Senhor. Você deve tomar cuidado. As mãos de Kang Jun se firmaram em sua arma enquanto ele encarava os gnomos intermediários. Vamos ocupar o primeiro andar. Depois iremos para o porão antes de voltar para o segundo andar. Sim. Senhor.